Tanto o Danilo quanto o Paquetá estão jogando muito bem nessa altura da temporada e eles já foram convocados para a seleção brasileira, mas em momentos diferentes. Quem o Ancelotti deveria convocar e o que cada jogador entrega na partida que eles fazem, né? Qual é o estilo de jogo deles e o que cada um deles pode entregar para a seleção brasileira. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Rodrigo Seixas, jornalista aqui, analista de desempenho. Aqui mais um vídeo do PFQL. Vamos falar sobre parte estratégica, tática do jogo, para a gente ter um lado um pouco mais aprofundado desse esporte. Então vamos lá, a gente tem aqui o Danilo e o Paquetá, os dois já foram convocados pelo Ancelotti. Na última convocação tinha o Danilo, ele entrou, jogou, fez gol inclusive, e o Paquetá já participou de outros momentos, inclusive fez bons jogos também, com assistências, participações ali, então são dois jogadores que são bem conceituados com o Ancelotti. Mas antes, vamos entender um pouco como cada um deles joga, para depois chegar mais na parte final de como cada um joga na seleção e quem deve ir para a Copa. Quando a gente olha o Danilo, né, o Danilo é um volante meia de 24 anos, 1,76 m, hoje joga pelo Botafogo. Ele é da base do Palmeiras, já jogou também na Premier League, no caso os dois jogaram na Premier League, né, mas o Danilo não teve tanto sucesso lá, ele sofreu com lesões também, teve um período bom até no Nottingham Forest, mas a questão da lesão atrapalhou muito ele. Ele volta para o Brasil e está fazendo uma temporada muito, muito boa pelo Botafogo, com muitos gols. E o que ele é? Ele é um camisa 8 e camisa 5, então ele pode jogar tanto quanto de primeiro como segundo volante. De camisa 10 e ponta ele não joga tanto. Isso o Paquetá até faz, mas ele já é muito mais aquele primeiro e segundo volante. Ele tem uma característica que eu acho que é muito importante para o jogo dele, é o box-to-box que o pessoal chama, que é o jogador que joga entre as duas áreas, né? Você tem a área de defesa e a área de ataque, e ele consegue circular muito bem, indo e voltando entre as duas. Além do que, ele entra muito bem dentro da área adversária para participar de jogadas ofensivas. Então, ele tem uma leitura muito importante de saber o momento quando ele precisa entrar dentro da área para fazer o gol. Então, às vezes, ele está jogando de 5 no Botafogo e entra na área e faz um gol, porque ele sabe exatamente a hora certa de ele sair da defesa, se descolar ali e entrar na área, porque ele vai receber uma bola e finalizar e pode fazer um gol. Então, ele tem muito bem essa capacidade. Eu acho que isso é um fator muito diferencial para o jogo dele, né? Então, eu acho que o Danilo tem essa característica muito forte no jogo dele e está cada vez aprimorando melhor isso, escolhendo melhores momentos de entrar e ficando cada vez mais livre para poder finalizar e fazer os gols. Então tem a ver com tudo isso. Então ele joga correndo de área a área, ajudando e liderando a defesa do Botafogo defensivamente. É muito importante que ele escolhe muito bem os momentos de entrar na área, mas defensivamente também ele organiza a pressão, ele organiza coberturas, e é muito curioso porque eu vi ele jogando contra o Bragantino em Bragança, num jogo em que o Botafogo nem fez uma partida tão boa, foi a última partida do técnico anterior, né, antes da troca, e ele fez um jogo muito legal assim para acompanhar, porque você via ele, é um jogador ainda jovem, né, ele tem 24 anos, mas ele apontava para os jogadores para onde eles tinham que ir, quem eles tinham que marcar, quando subir pressão, quando voltar. E ele tem muito bem essa noção defensiva, então acho que isso é muito importante para um time. E na seleção, apesar de ele ter jogado de 8, eu acho que ele pode jogar também de 5. Então acho que é um fator a mais para ele ser convocado. Mas o Ancelotti ainda não usou ele como 5. Daí ele é muito importante em duelos, ele vence a maioria dos duelos e conta com muitas interceptações e desarmes. Eu acho que ele se posiciona muito bem para fazer isso, além de ter bastante força física também, não é o principal ponto dele, né? Não é um super força física, mas ele escolhe muito bem os momentos de pressionar, então muitas vezes ele chega em vantagem para roubar a bola. Então ele é um meia dinâmico e vertical, que rouba a bola e consegue chegar no ataque, marcar gols pela ótima capacidade de finalizar. Então ele é um jogador muito interessante e que tem esse diferencial de ser um box-to-box que entra na área e faz gol. Então aqui as vantagens do jogo dele, né? Boa presença de área com gols, recuperações de bola, boa capacidade de progressão arrancando com a bola ou em passes. Isso é legal porque às vezes ele domina a bola, ele rouba a bola, melhor dizendo, e já domina acelerando para frente com a bola no pé e traz o time para o ataque. Outras vezes ele já passa e se apresenta dentro da área para receber de volta. Então ele consegue fazer essas duas coisas de progredir muito bem, seja com passe, seja correndo. E ele é muito inteligente, capaz de organizar momentos de pressão e momento exato de entrar na área. Então é isso que eu já tinha mencionado antes. Pelo SofaScore, ele tem a melhor nota do Botafogo no Campeonato Brasileiro e é o terceiro do campeonato no quesito total, né? Contando jogadores que têm pelo menos metade dos jogos.
Ele tem 6 gols e 2 assistências em 9 jogos do Campeonato Brasileiro. Então, é importante ver essa presença dele de 8 gols em 9 jogos, né? Ele participa de 8 gols em 9 jogos, que é muita coisa para um jogador que é de meio de campo, né? E aqui olhando o mapa de movimentação dele, olha como é muito bem preenchido, né? E você vê muito bem as duas áreas ali, né? De defesa e de ataque, ele entrando dentro da própria defesa para desarmar e entrando dentro da área adversária para fazer gols, né? Então, muita participação e muita presença no time, né? Então, ele é um jogador. Nessa temporada, ele é de longe o melhor jogador do Botafogo, um dos melhores do Brasil. Então, é muito interessante ver ele jogar e como ele tem sido importante, e até por isso ele foi convocado para a seleção. E o jogo que ele fez, ele foi muito bem também. Então, ele tem muita personalidade como jogador também. Aqui, a movimentação dele no jogo que ele fez pela seleção. Ele defendeu em 4-4-2 ao lado do Casemiro por dentro. Então, jogador com mais responsabilidade defensiva, né? Eu fiz até um vídeo explicando que quanto mais no centro e mais atrás, mais importante é o seu papel defensivo. E ele jogou ao lado do Casemiro, então ele tinha esse papel. Só que na hora de atacar, ele subia e fazia um trio com o lateral direito e o ponta direita, além de ter entrada na área. Então ele faz um gol com essa entrada na área, participa de uma outra jogada de finalização, mas ele é esse jogador de sair um pouco ali e fazer um trio de meio de campo com o Casemiro, o Matheus Cunha e o Danilo. Daí ele é o jogador que fica mais à frente desse tripé ao lado do Matheus Cunha e o Casemiro mais na cobertura. Só que quando o time perde a bola, ele volta e fica ao lado do Casemiro, só que ele também pode escolher pressionar ou não, né, os momentos em que o time perde a bola, ele pode escolher pressionar para recuperar logo a bola, e ele fez isso em alguns momentos. Então, eu acho que o time com ele jogando ali ao lado do Matheus Cunha, no momento ofensivo, o time fica com um pós-perda muito interessante. Então, essa transição de ataque para defesa, eu acho que ela melhorou na seleção brasileira. Eu acho que isso é um ponto que pode ser importante para ele ser convocado para a Copa, porque ele é um jogador que tem uma dinâmica de recuperação muito boa, né? Então, isso pode ser muito importante para um time que tem a posse de bola, vai chegando no ataque e perde a bola. Então, ele já consegue logo adicionar essa pressão para recuperar de novo. Então, dá um equilíbrio maior para o time e evita que o time sofra contra-ataques, porque o time às vezes está bem adiantado em campo, então ele pode ajudar nisso. E agora uma coisa importante que é você seguir o canal, tanto o meu canal Rodrigo Seixas quanto o canal do PFQL. Se você gosta de vídeos como esse, de análise um pouco mais tática, pensando um pouco mais para o lado estratégico e todas as nuances que tem no futebol, né, que ele pode ser simples na hora de você entender como ele funciona, mas que ele é muito mais complexo nas organizações, nas estratégias, nas escolhas, ele é muito complexo e aqui a gente discorre um pouco sobre isso para entender um pouco sobre todas essas complexidades e entender que elas, apesar de ser complexas, não são tão difíceis assim de entender. E quanto mais você entende isso, acho que mais você entende do jogo de futebol. Então vamos lá agora para o Paquetá. Paquetá é meia, 28 anos, 1,80 m, joga no Flamengo. Ele passou bastante tempo no West Ham da Inglaterra e foi muito bem na Premier League, tanto que o City pensou em contratar ele, mas ele teve alguns problemas lá, foi acusado naquela história das apostas, ele até ganhou a acusação e tudo foi tirado contra ele, né? Mas ele perdeu o timing de ser contratado pelo City, não foi, e daí ele volta para o Brasil agora para jogar no Flamengo. E apesar do início não tão bom dele, ele está numa boa fase agora. E aqui eu vou explicar um pouco mais sobre o estilo de jogo dele. Ele participa de todas as fases do jogo. Ele é um jogador que ajuda muito na saída de bola, na construção ali no meio de campo e na área de finalização. Então ele é um jogador que acho que joga um pouco mais avançado do que o Danilo na média, tanto que às vezes ele joga com um ponta também, ou um meia aberto. Ele não costuma jogar de 5, ele costuma jogar mais de 8 e de 10. No Flamengo ele está jogando de 8 com bastante aproximação na frente. Então ele está jogando avançado, às vezes do lado do 10, né? O Flamengo tem alguns jogos jogados em 4-3-3 que fica um volante mais fixo e dois meias interiores lado a lado. E ele está jogando mais ali, mais na entrelinha. Então ele joga um pouco mais avançado que o Danilo. E na hora de voltar, ele até volta no meio ali, fechando o meio, mas às vezes ele pode voltar fechando o lado do campo também. Então ele tem essa versatilidade. Ele apresenta um volume alto de participação com bola e é bom em duelos defensivos e pressionando. Ele, assim como o Danilo, pressiona bem e recupera bem a bola, só que eu acho que o Danilo tem mais essa veia de defensor, tanto que ele também joga de 5. O Paquetá é um pouco mais à frente, então ele talvez participe menos do jogo sem bola defensivo, só que mais do jogo com bola na rotação da jogada. Então ele é mais de ditar ritmo, de passar com a bola no pé. Ele é um jogador mais com característica de passe mesmo.
Tanto que ele tem muitos passes progressivos e muita rapidez de movimento em espaço curto. Eu acho que isso é muito importante no jogo dele, porque essa rapidez em espaço curto ele tá na entrelinha, a marcação vai vir pressionar ele sabe o momento certo de soltar a bola e gerar vantagem. Então ele é um jogador muito bom para jogar no meio espaço e na entrelinha. Então, nesses dois espaços que normalmente não tem tanto tempo, nem espaço porque a marcação está bem próxima, ele funciona muito bem. O Danilo até pode funcionar, mas o Danilo já é outra característica. Ele é mais para aparecer na área e receber em espaço. O Paquetá talvez até não apareça tanto na área para finalizar quanto o Danilo. Só que o Paquetá é melhor para dar um passe ali, dar uma chegada ali. Então, essa questão é bem interessante para a gente separar um pouco a importância desses dois jogadores, que os dois são bons, mas eu acho que eles têm características especiais, entre aspas, diferentes. Agora vamos para algumas das vantagens do jogo do Paquetá. Ele é forte na progressão com passe, então ele não avança tanto com a bola no pé, mas ele avança muito em passes progressivos, que são os passes que você avança linhas, e passe pré-assistência, que é um passe que vai clarear uma jogada, que vai gerar uma assistência. Ele finaliza bem de fora da área, coisa que o Danilo até vai bem também, mas eu acho que ele vai melhor. Aparece muito pro jogo e dita ritmo, aquela questão de ser um jogador muito participativo de ritmo de jogo mesmo. Muita inteligência na circulação de bola e enxergar passes difíceis. Ele tem um diferencial que eu acho muito interessante no jogo dele, que é enxergar passes difíceis e não tão óbvios, né? Porque às vezes você tem uma jogada que tem um jogador livre e tem um jogador que não tá livre ainda, mas ele pode ficar. Então, às vezes o Paquetá enxerga um pouquinho à frente e dá um passe à frente ali nessa outra opção que é mais vantajoso. Então acho que o Paquetá tem um pouco disso no jogo dele, que é muito importante para um time de futebol, num, sei lá, num jogo em que o adversário está mais marcado. Além do que ele facilita a jogada e é bem reduzido em quantidade de jogadas, né? Então ele consegue fazer, por exemplo, ele recebe e já passa. Então ele dá dois toques na bola, em vez de dar quatro, cinco, seis. Ele economiza os passes e isso faz com que a jogada seja mais rápida. Então isso às vezes ajuda numa jogada que de repente um meia, outro tipo de meia receba a bola, domina, olha para frente, dá um, dois, três toques e passa a bola. Paquetá às vezes já domina passando ou domina e passa. Então ele tem um pouco mais essa economia de passes que faz com que às vezes a jogada corra mais rápido. No Flamengo, ele é o jogador com a maior nota no Campeonato Brasileiro, assim como o Danilo é no Botafogo. E ele é o oitavo melhor do campeonato no geral. Ele tem 3 gols, ainda não deu assistência no Brasileiro, mas isso acho que nem é o mais importante. Mostra como ele é participativo, mas não necessariamente com assistência e gol, né? Então acho que isso é legal pra gente ver como ele consegue ser relevante no jogo sem necessariamente fazer gol e dar assistência. E aqui nesse mapinha, você vê ele muito mais aparecendo bem mais pelo lado do campo em relação ao Danilo, só que menos na área de defesa e menos na área de ataque. E normalmente na área ele aparece mais pelos lados, né? Então é um jogador que fica bastante nessa entrelinha, tanto que essa zona vermelha mais forte ali é a entrelinha do lado direito do campo. Mais pelo lado direito, né? Tem no esquerdo também, mas que é a zona que ele mais fica. Então, quando o time tem a bola, ele fica mais ou menos por ali. Porque como ele tem essa economia de passes e é bom em pequenos espaços para criar jogadas, então ele muitas vezes joga ali, para ele já receber em pouco espaço e saber o que fazer. Então, os outros jogadores que têm mais tempo de receber e tudo jogam em outras posições. Eu acho que isso, com o Leonardo Jardim, ele tem evoluído e tem ajudado bastante o Flamengo. E na seleção, ele foi titular nesse jogo contra o Japão, e aqui foram esses jogadores. Na hora de defender, ele fazia uma linha de três com o Casemiro, Bruno Guimarães e ele mesmo, né, claro. E na hora de atacar, ele jogava um pouco mais nessa linha ofensiva de 5. Aqui tá do lado esquerdo, mas ele aparecia do lado direito também. E o Bruno Guimarães ficava às vezes mais à frente, às vezes mais atrás. Então, às vezes o Bruno Guimarães voltava um pouco mais e a saída de bola parecia mais um 3-2-5 e em outros momentos um 2-3-5, mas tinha essa variação. Então, o Paquetá ele jogou, se você for pensar, na mesma posição que o Danilo. A diferença é que aqui o Danilo jogou só ele e o Casemiro de volante na hora de defender. Aqui ele jogou junto com o Bruno Guimarães. Mas para a Copa, provavelmente o Bruno Guimarães vá. Então, a posição do Danilo pode ser a reserva do Bruno Guimarães e de repente dá para jogar com Casemiro, Danilo e Paquetá. De repente dá para jogar com os três. Então, o Paquetá é que ele faz mais o papel de 10, só que um 10 diferente do Matheus Cunha, que volta mais por dentro, não pelo lado do campo, enfim. É um 10
que volta para fechar o meio. Então, na hora de defender, o time defendia em 4-3-3 ou 4-5-1, como você achar melhor. Então, eu acho que eles brigam mais ou menos pela mesma posição, mas não necessariamente a mesma. E aí a gente vem para o ponto final, que eu acho que é a parte mais importante, que é dá para levar os dois. E acho que hoje faz sentido levar os dois jogadores, porque eu acho que os dois jogam muita bola e entregam coisas diferentes, como você pode ter visto aqui no vídeo, né? Então o Paquetá é um jogador mais de passe, de distribuição de bola, enquanto o Danilo é muito mais de velocidade, de transições e presença na área. Então acho que vale a pena até apostar nos dois na Copa, porque vamos pensar nos meio-campistas. Eu vou usar como referência uma matéria do Leonardo Martins, da CNN Brasil, que ele avaliou um pouco o momento da seleção e os jogadores do meio de campo que provavelmente vão para a Copa e alguns que ainda estão para ir. Então, o que, que ele calcula aqui? E eu concordo até bastante com o que ele calculou. Que os meio-campistas que já estão na Copa são o Andrei Santos, o Bruno Guimarães e o Casemiro. E eu concordo. Apesar do Andrei Santos não fazer bons jogos com a seleção brasileira, eu não gostei tanto dos jogos dele, gostei bem mais dos jogos do Danilo, eu acho que o Ancelotti vai acabar levando ele por causa do costume, de ele já conhecer alguns jogadores ali, de ele já ter levado o Andrei algumas vezes. E o Andrei normalmente jogou mais do que o Danilo, né? Foi escolhido mais vezes do que o Danilo, então ele sai em vantagem. Mas se eu pudesse escolher, eu escolheria o Danilo em vez do Andrei. Que acho que o Danilo, até pelo jogo que ele fez, ele mostrou mais personalidade, mais qualidade do que o jogo do Andrei Santos. Mas eu entendo levar ele. Daí, quem tá próximo de ir é o Danilo, que acho que tá bem próximo de ir. E correm por fora tem o Lucas Paquetá, o Fabinho, o Joelinton, o Gabriel Sara. Fora tem o André, o Jean Lucas, o Gerson, o João Gomes, Ederson e Andreas Pereira. Com os que estão fora, eu concordo 100%, acho que nenhum deles vai. E agora eu fico um pouco em dúvida dos correm por fora e um pé dentro. Eu acho que o André, o Bruno Guimarães e o Casemiro devem ir, e além deles, quem entra? Porque eu acho que o principal reserva do Casemiro tem sido o Fabinho, que é o jogador que tem as características mais próximas do Casemiro. Então, se você colocar o Fabinho, beleza, você fechou ali, tem o Casemiro e o Fabinho, 2-5. Eu já falei que eu acho que o Danilo também pode jogar de 5, mas não sei se é a cabeça do Ancelotti isso. Então daí a gente pensa na posição de 8. E o Bruno Guimarães é o titular dessa posição. Só que quem mais pode jogar ali? O Andrei Santos, que tem sido escolhido pelo Ancelotti, o Danilo e o Paquetá. Eu acho que ele talvez levar 3 jogadores para essa posição talvez seja muito. Então talvez faça sentido ele levar o Danilo. Talvez faça sentido ele levar, olha só, o Casemiro e o Fabinho, 2-5. Daí ele leva o Bruno Guimarães e o Paquetá para ser o reserva do, do Bruno Guimarães. E depois o Danilo para ser reserva das duas posições. Acho que seria legal. E de repente você pode levar o Andrei também para ser mais um reserva para 8. Só que daí talvez falte jogadores em outras posições. Então tem essa dúvida de quem ele pode levar. E além disso, ainda tem o Gabriel Sara, que não chegou a jogar tanto com o Ancelotti, tudo, foi convocado essa última vez, mas também foi a primeira vez. Então não sei quanto o Gabriel Sara tá nessa questão, acho que ele tá mais correndo por fora e mais por fora que esses dois, mas também não duvido que ele apareça. Eu acho que é um jogador muito bom e que pode tanto jogar de 10 quanto de 8. O Paquetá pode jogar de 10 e de 8, mas talvez não de 5. Então talvez fosse legal realmente mesmo você levar o Casemiro, Bruno Guimarães, o Andrei Santos, o Danilo e o Paquetá. Porque daí o Danilo pode ser 5 e 8, o Paquetá pode ser 8 e 10, e daí você ganha variações e aproveita melhor os jogadores convocados, né? Então daí nessa você não leva o Joelinton, não leva o Sara, apesar de que o Sara pode jogar de 8 e de 10, mas eu acho que o Paquetá tá mais maduro para a seleção brasileira do que o Sara nesse momento. Mas de repente na próxima Copa o Sara pode estar melhor que o Paquetá, até porque o Paquetá vai estar um pouco mais velho também. Mas acho que no final das contas, eu gosto muito dos dois jogadores, que têm características diferentes, e para o meu gosto, para o que eu já vi da seleção e do que eu acho que a seleção precisa para a Copa, eu acho que faria muito sentido você levar os dois. Então é isso, mais um vídeo aqui no PFQL. Eu sou Rodrigo Seixas, analista e jornalista de futebol. Se você quiser saber mais sobre isso, se você gostou desse vídeo, deixe uma curtida, um comentário, alguma coisa que você acha interessante de dizer. E quem deles você levaria para a Copa? Se seria o Danilo, se seria o Paquetá, ou nenhum dos dois, ou os dois, o que você acha melhor para o Ancelotti e para a seleção brasileira na Copa do Mundo. Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!